preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo. Que óleo? O óleo da alegria, e o meu cálice transborda, e por causa disso eu vou permanecer na casa do Senhor para sempre. Aleluia. Nós vamos arrancar os demônios da tristeza da sua vida, do seu caminho, da sua casa, pelo chifre, nessa noite. Quando você for levantar para orar, vai ser tão ungido com o som da alegria, que você vai pegar num chifre de um demônio do lado, vai pegar no chifre do demônio do outro, vai só começar a jogar para fora. Você vai estar tão feliz que vai ajudar os outros a ficarem felizes nesse lugar, nessa noite. Amém? E quando você perceber que um demônio está saindo correndo com medo, pega pela cauda dele, roda, para ele ir para outro planeta, para ele nunca mais cruzar o teu caminho. O diabo é tão feio, tão infeliz, ele é tão nojento, tão infeliz, tão angustiado na vida dele, que ele não pode passar por um ambiente de alegria, porque ele sabe que a sentença do ambiente de alegria é uma conversão. A Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Então o diabo é tão angustiado, e ele não gosta de sentir alegria, como ele não gosta de sentir amor. Ele não sabe o que é amor, ele não sabe o que é alegria. A essência do diabo é ódio, é ressentimento, é rancor, é ira, é raiva. É por isso que quando você vê alguém tomado de ira e de raiva, você já diz logo: aquele está com cão purinho, está com o diabo no couro, porque a raiva vem do diabo. A essência do diabo é raiva, é ódio. Ele vem para matar, roubar e destruir. Aí ele sabe que se ele passar pelo ambiente da presença de Deus, vai haver um choque com ele, porque até o demônio da tristeza salta de alegria na presença de Deus. E eu te provo na Bíblia algo parecido. A Bíblia diz que o rei Saul vivia de perseguir Davi, que havia sido ungido, mas ainda não era rei, e ele desconfiava. Então ele queria matar Davi. E uma vez o rei Saul soube que Davi estava lá no ambiente dos profetas. O profeta Samuel tinha a escola dos profetas. Quando o rei Saul foi lá, Davi já tinha saído. Quando ele entra, o rei Saul, endemoniado, querendo achar Davi para matar, a Bíblia diz que quando ele entrou no ambiente dos profetas, os profetas estavam profetizando e dançando na presença de Deus. Aí o rei Saul, cheio de amargura, quando ele entrou, ele começa a dançar também e virar um profeta na presença do Senhor, porque na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. É por isso que o diabo não pode se manter no ambiente de alegria, na presença de Deus, porque ele não tem mais como se converter. Então ele é repelido, ele é expelido do ambiente, ele não consegue estar no ambiente da alegria. Sabe onde é que o diabo está? Na tua briga com a tua esposa, naquela violência tua, quando você quer matar, quer destruir, quer fazer tudo que não presta, está cheio de raiva, ódio mortal, e não consegue perdoar, não consegue liberar palavras de carinho, você é um ódio em pessoa. Aí está o diabo purinho aí, começa a trazer alegria para esse ambiente, e o Senhor vai encontrar nesse ambiente liberdade para atuar, porque Deus é alegre, Deus é feliz. A tristeza não penetra o coração de Deus, não consegue romper a barreira de proteção do coração de Deus. A Bíblia diz que Jesus de vez em quando olhava para o povo e se alegrava no Espírito e dizia: graças te dou, Pai. Quando eu me converti, eu ainda escutava uma conversa de que crente era sinônimo de cara fechada, sério. Eu não posso rir de nada, porque eu sou santo, santo, santo. E sorrir é sinônimo de vadiagem, é sinônimo de alguém que não é sério. Então eu tenho que ser sério o tempo todo. Quem tem motivo para ficar com a cara fechada é o diabo, que já tem um destino. O destino do diabo é lago de fogo. Por isso que ele é triste o tempo todo e quer fazer você triste. O teu destino é céu. O teu destino é céu. Dá um sorriso aí, abre esses dentes. O
teu destino é céu, irmão. Ah, balança quem sabe o seu lado, diga, o teu destino é o céu. Você não tem motivo para ficar triste. Pode ser que tenha alguém aqui que está vindo pela primeira vez e já está dizendo, rapaz, você quer a igreja? O pastor está colocando o povo para rir, eu vejo que o pastor tem que botar o povo para chorar. A Bíblia diz que há tempo de chorar e há tempo de rir. Que se todo mundo estiver chorando, eu ia chorar também. Chorar com os que choram. Como nós não temos motivo. Alguém morreu da tua família? Não? Deus chegou para você e disse que você não tem mais jeito, que você foi destinado para ir para o inferno, você não tem salvação? Não? Então você tem motivo para se alegrar. Eu vou me alegrar com os que se alegram. Quem está alegre com Jesus, diz amém. E é só começo, você vai ver. Daqui para o final você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Vai ter gente que vai ter que ter cuidado com aquela vidraça lá atrás. Os homens ficam aí seguros, porque eles vai sair correndo aqui, dançando na presença de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Aleluia. Quem é o ladrão da alegria? Eu vou contar até 3. Eu vou fazer uma dinâmica com a igreja. Eu vou contar até 3. Não diga nada para ninguém. Nem diga, ó, vou falar que é isso. Fala, não combina com ninguém. E vamos ver se nós temos uma consciência em unanimidade. Eu vou perguntar e vou contar até 3. Quem é o ladrão da alegria? Você vai responder com convicção. E vamos ver se a resposta vai ser uma só. Quem é o ladrão da alegria? 1, 2, 3 e... Começou a ficar bonito. Vou dizer, vou perguntar de novo. Quem é o ladrão da alegria? 1, 2, 3 e... Mais uma vez, vou te dar mais uma chance. Quem é o ladrão da alegria? 1, 2, 3 e... Não é o diabo. O diabo não é o ladrão da alegria. O ladrão da alegria é o pecado. Ele sim é o ladrão da alegria. O diabo não pode roubar a alegria que está dentro de você, se ele não tiver algo, uma ferramenta poderosa para lutar contra você. Essa ferramenta se chama pecado. Fala que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ok? Isso aqui é um ensinamento para libertar muita gente que não sabe mais o que fazer, porque não entende certas lutas. Então, digamos que aqui o Raimundo é um cristão. Fica aqui, Raimundo. É um cristão, uma pessoa comum. Seja um cristão ou não cristão, pessoa comum. E ele cometeu um pecado. E aí, por causa do pecado que ele cometeu, tem um outro aqui chamado diabo. Esse aqui é o diabo, figuradamente, está repreendido em nome de Jesus. O diabo quer tocar o Raimundo, porque ele está em pecado. Só que ele não pode tocar o Raimundo sem o pecado. Então, esse aqui é o pecado. Para fazer uma cara triste, que pecado não é alegre não. Pega aqui, isso aqui ponto, certo? Fica assim. O nome disso aqui é aguilhão. Aguilhão é uma lança pontuda. Lá na terra do... Como é teu nome? O Carlos, na terra do Carlos, lá na fazenda dele, e do Márcio também. Cadê o Márcio? O povo que gosta, que tem cavalo, tem um negócio chamado espora. A gente põe no pé e aperta o vazio do animal. Quando você aperta, ali é um aguilhão. O animal vai ter que reagir. Não tem como o animal ficar parado quando o vaqueiro está com a perna fincada aqui no vazio dele, furando. É pontudo mesmo. Então, o que acontece? Ele pecou. Aqui tem um pecado, fica assim. E aí existe um negócio chamado lei. Existe um negócio chamado lei.
A lei disse que o salário do pecado é a morte. Aqui é o pecador, aqui é o pecado, aqui é a morte. E só aqui ficou o diabo. Rapaz, ficou ruim, velho. Você chegou por último. Você salvou a turma aí, velho. Ok? Então, por causa da lei que diz que o salário do pecado é a morte, é a lei que está dizendo. Falei da morte? Quando tem uma morte aqui? Não. Isso é a morte, isso é o pecado. Então, cristão, pecado, isso é a morte. Por causa da lei que diz que o salário do pecado é a morte, e ele pecou, então o pecado agora pode sim atuar. E o diabo está aqui atrás. Então você vai, tudo com muita calma, hein? Porque cuidado que é policial. Se vocês ferirem ele, vocês estão fritos. Você vai pressionar ele aqui. Você pressiona a morte, que por sua vez usa o pecado, que é um aguilhão, para ferir o pecador, ok? Matou. Muito bem. Aí o que acontece? Para o ser humano ser livre, dessa morte, ele vai precisar de uma remissão. Hebreus capítulo 10, versículo 18. Hebreus 10, 18 diz assim, ó: ora, onde há remissão, destes não há mais oblação pelo pecado. Ok? Quando eu disser, você volta para o versículo 17. Fica aí na agulha, não volta agora não. Jesus morreu na cruz para pagar o pecado do Raimundo, ok? Onde há remissão, não há mais necessidade de fazer outro sacrifício. Por quê? Porque uma vez que ele morreu pelo pecado do Raimundo, uma vez que Jesus morreu pelo pecado do Raimundo, então existe uma outra coisa que acontece. Versículo 17, olha o que Deus diz: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades, ok? Então, porque Jesus morreu pelo Raimundo, Deus diz assim: agora eu me esqueço do pecado do Raimundo. Lá em Miqueias capítulo 7, versículo Miqueias 7, vê se tem 17 aí. Tem? Deixa eu ver o que aqui diz assim. Miqueias 7, vai descendo, vai para o penúltimo versículo. Aí, pronto. Presta atenção. Tornará a piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e lançará todos os seus pecados, aonde? Nas profundezas do mar. Quando Deus perdoou, por causa da morte de Jesus, perdoou o Raimundo, Deus pegou todos os pecados do Raimundo e lançou nas profundezas do mar. E em Hebreus 10, 17 diz que jamais se lembrará deles, ok? Deus não se lembra mais. Significa que Deus teve amnésia, sim ou não? Não, significa que Deus não vai cobrar mais. Então a lei que dava força para a morte, usar o pecado, a lei que dava força para a morte, usar o pecado, ela não existe mais, porque a lei significa, saiu. Eu fiquei assustado, você que estava, ok? Então, você é quem? A morte. Com a morte perder força para usar o pecado desmorona, tu cai por terra, viu? Foi lançado às profundezas do mar, desce, é profundo, pronto, nas profundezas do mar, fica aí. Com isso, o diabo vai procurar força para atacar o Raimundo, mas ele não tem nem a morte mais, e nem tem o pecado, então ele ficou sem força. Pode sair de cena, obrigado. Com isso, o diabo não pode ser mais o ladrão da alegria do Raimundo. Porque 1 João 5,18. 1 João 5,18. Acho que eu vou mudar minhas pregações para esse tipo de ensino, está ficando melhor. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Essa palavra não peca significa não vive no pecado, não vive praticando o pecado, o estilo de vida pecaminoso, não peca.
Mas o que de Deus é gerado, a Bíblia diz que quem nasceu de novo foi gerado por Deus e pelo homem. João 1, 11, 12. O que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o saci pererê, o coisa ruim, ele não mais pode tocar a vida do Raimundo. Então, com essa palavra baseada na Bíblia, o diabo não é ladrão da nossa alegria. Portanto, o diabo não tem força nenhuma. Você vai sair de cena, ninguém nem vai olhar para tu. Sai de cena, você não tem força nenhuma. Obrigado. Vamos aplaudir o Senhor. Obrigado, Raimundo. Vamos aplaudir os meus irmãos. Esse negócio de você ficar batendo o joelho no outro, o diabo, meu Deus do céu. Tem homem razão aqui. Homens arrão. É homens arrão? Razão. Homens arrão. Que pega aquele lençolzinho fininho e cobre na cabeça e fica engolido com medo do diabo. Já foi-se do tempo que eu tinha medo do diabo. Eu me lembro quando eu tinha 12 anos de idade, eu fui dormir à noite sozinho, tinha morrido um homem no mesmo interior. E a gente no interior aprende que as almas, elas voltam para atormentar os outros. E eu fiquei com medo daquele homem que tinha morrido naquele dia, vim me atentar. E eu fui para casa dos vizinhos, fiquei até meia-noite. Aí eu vim sozinho para minha casa. Contei isso aqui já várias vezes. Todas as vezes que eu chegava em casa, eu abria a porta, punha a mão aqui, já pegava a vela e o fósforo, porque é o nosso costume no interior, antes de ter energia elétrica. A gente com o olho fechado pegava aqui o fósforo, já arriscava e acendia a vela. Estava aqui e entrava na casa, era assim que a gente fazia. E nesse dia eu voltei escuro, de fiar o dedo no olho. Você não enxergava nem um palmo aqui, ó. Os cachorros naquele dia ficaram tudo endemoniados. Todos os cachorros das casas me latiam. Quando eu cheguei em casa, que abri a porta, que coloquei a mão aqui para pegar a vela, cadê? Foi justamente no dia que eu esqueci de deixar a vela no lugar. E agora para eu lembrar se eu tinha deixado a vela na cozinha, ou no quarto onde eu dormi, ou em qualquer outro lugar da casa. Agora eu estou bonito, a alma vai me pegar agora. Hoje eu morro. Uma idade dessa, 12 anos de idade, morrer, a alma levar. Irmão, quando eu abri a porta, que pisei o pé aqui dentro, nunca tinha acontecido isso. Um gato estava no meio da sala e fez assim, miau! Foi o cão purinho ali. Eu puxei a faca que eu tinha aqui, risquei. Chão de cimento. Eu cheguei, era um relâmpago. Sai, diabo! Pense no medo. E eu fui tentar lembrar onde eu tinha guardado a vela. Não sei quanto tempo eu passei para encontrar a vela. Eu encontrei a vela. E lá mesmo já fiquei no quarto. Estava um calor da gota. Mas eu me embrulhei de pé a cabeça. Minha esposa sabe que eu não durmo embrulhado de pé a cabeça, desde criança. Mas nesse dia eu tive que segurar aqui. 40 minutos depois, estava tudo molhado de suor. Estava ensopado e eu aqui, ó, tremendo como vara verde. De repente, eu escuto na parede, no telhado. Já. O inferno inteiro combinou de me atormentar naquele dia. Foi o dia do tormento. Eu dormia todo dia sozinho, irmão. Nunca aconteceu isso, nunca. Subindo, chegando mais para perto da linha de cima, para ficar em cima do quarto. Subindo, já. Por fim, graças a Deus, eu escutei. Miau! Era o gato de novo. Eu me aliviei, não é a alma. Mas esse era um menino. Mas está cheio de homem que quando acontece alguma coisa estranha, mulher, levanta, vai ver lá, mulher, que é, mulher, vai lá, mulher, vai lá, mulher. Coisa feia, homem medroso. E tem gente que se pela de medo. Rapaz, vamos ali orar para uma pessoa que ela está meio atormentada, ela está ficando com os olhos revirando o ombros. Quando eu me converti, eu orava para Deus me usar para expulsar demônio. Mas era tantas situações assim que eu comecei a orar para Deus tirar. E uma vez 10 da noite, eu já estava pronto para ir dormir. Chegou lá um jovenzinho da igreja, disse, Zezinho, vamos lá em casa que minha mãe está endemoniada. E eu subi na moto, vai na frente. Eu já fiquei orando aquele dia, no início da conversão, todo mundo fica assim, né, atribuindo tudo que acontece à sua santidade. Então, meu Deus, eu não orei muito hoje, fui orando, meu Deus, perdoa todos os meus pecados, porque
porque eu não quero que o diabo fique expondo meus defeitos. Aí eu fui orando. Mas naquele dia eu estava meio assim, inseguro, para expulsar um demônio. E o pior, era da mãe do irmão da igreja. Qualquer coisa que acontecesse, a igreja toda ia ficar sabendo. Quando eu parei a moto no terreiro da casa, eu escutei ele perguntando lá dentro: mãe, sabe quem estava vindo aqui? E eu escutei ela dizendo: Zezinho. Meu Deus do céu, o demônio sabe quem foi que chegou. Camileu todinho. Quando eu entrei, ela estava virada as costas lá na cama. E quando eu dei a primeira palavra, ela olhou assim, ó, que orar, com quem tipo assim, bem-vindo, bem-vindo. Aí eu comecei a cantar umas músicas. Ela tinha um violão, cantei umas músicas, ela rolava em cima da cama gritando. E aí o demônio saiu, sem dar trabalho, voltei para cá. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Mas existe umas coisas, no início da minha conversão eu já vi cada coisa. Uma vez fui expulsar um demônio, cara mais baixo do que eu, mas troncadinho assim, estava ali, ele estava com o olho fechado, eu estava aqui, e dos meus joelhos. Quando você está começando essas coisas, irmão, só o pavor do diabo já te deixa com medo. Depois você aprende que é a fé, que é Jesus, que não é você. Aí o diabo deita e rola, diz que ele diz que é o próprio Lúcifer, e você não está nem aí, porque você sabe que o diabo tem que obedecer o nome de Jesus. Criou coragem? Mas nesse dia, irmão, eu estava bem aqui, ó. Eu não vou negar, eu estava com medo. E o bicho estava de cabeça baixa e disse assim: ele está se tremendo de medo. Meu Deus, quem disse para esse cão que eu estou com medo? Só que o Espírito Santo chega, é um socorro bem, ele é socorro, né, bem presente na hora da tribulação. Na hora que ele falou isso, me veio uma coragem, esquentou tudo aqui por dentro. Sai, cão, em nome de Jesus. E o diabo saiu. Mas o medo é o inimigo da fé. A Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo, porque o medo é uma maneira indireta de você dizer que Deus não tem capacidade de guardar você. Então não tenha medo. Então eu quero que você saia daqui tranquilo. Não tenha medo do diabo. Jesus já venceu o diabo na cruz. Tema a Deus. Jesus falou assim, ó: não tema os homens, que pode tocar o corpo e não pode fazer nada com a alma. Temei antes a Deus, que tanto pode matar o corpo como lançar a alma para o inferno. Teu negócio não é com o diabo, teu negócio é com Deus. Se resolva com Deus, peça perdão a Deus, resolva o problema do teu pecado e deixa o diabo cair no campo, porque o diabo já foi vencido em nome de Jesus. Cadê que eu não escuto um glória a Deus? Eita, aleluia. Diga aleluia. Diga: o diabo já foi vencido na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Então ladrão, agora eu vou contar até 3 e você responde. Quem é o ladrão da alegria? 1, 2, 3 e... Quem é o ladrão da alegria? 1, 2, 3 e... Quem é o ladrão da alegria? 1, 2, 3 e... Olha para quem está ao seu lado e diga: toma jeito, te conserta. Se tu está com medo, meu irmão, porque alguma coisa está errada. Você já viu aquele patrão tirano? Lampião era assim. Lampião, todo mundo era um tremido de medo. Ele botava o cara para comer um saco de sal quando ele reclamava. Era aquela coisa, tal e tudo. Na hora que Maria Bonita chega, era Maria Bonita? Na hora que ela chegava, ele: é você, amor? Você já viu esse tipo de gente? Patrão manda em todo mundo, briga com todo mundo. A mulher diz: boa, quer aí, boizão. Aí os funcionários falam: rapaz, o cara é uma valentia aqui, a mulher só faz pegar no cabresto e domar o bichinho, vem pra cá. É o medo da mulher. Não é generalizado, mas geralmente os cabras têm medo, aquele medo mesmo assim, de pavor, quando ou deve na causa, ou viveu um tempo atrás errando muito, e ele agora está pisando em ovos. Ele já sabe do quanto ele sofreu para conseguir recuperar a confiança, do quanto muitas noites ele teve que dormir claro, e ela se trancou para ele, não quis nem saber dele. Bem pregado.
quantos passaram 4 meses mendigando uma noite de amor, ela não deu bem pregada, porque ele traía, porque ele era frio, porque ele era arrogante, porque ele era isso, era aquilo outro. Aí o cara deu aquela recuperada, o cara pisa em ovos. Aí o cara tá com aquela coragem. Aí alguém diz: pai, eu vou falar para tua esposa. Vem cá. Deixa eu te explicar aqui direitinho, meu amigo. Deixa essa conversa para lá, não deixa minha esposa saber de negócio desse não. E o cara que soube, o filho liga pro pai: pai, mamãe tá mexendo no teu celular. Aí só vê aqueles vídeos de animação. O cara voltando, com medo da mulher olhar o celular, o WhatsApp dele. Geralmente teme quem deve. E eu vou lançar um desafio aqui. Eita, rapaz, vou aqui dar uma ajuda para os homens ao máximo. Eu vou desafiar todo homem dessa igreja. E você que está vindo pela primeira vez, vou desafiar você também, que você é macho. Eu sei que você é. Eu vou desafiar todo homem dessa igreja. E eu não vou fazer isso sem primeiro eu fazer. A gente procura não ensinar aquilo que a gente não vive. Entregar o seu celular para sua mulher, para ela ver a qualquer momento da hora do dia ou da noite, seu WhatsApp, com quem você conversa, Facebook, os stories e tudo. Eu desafio todo homem a fazer isso com suas esposas. As mulheres vão dizer amém, 1, 2, 3 e... As mulheres vão dizer aleluia, 1, 2, 3 e... Tem mulher que não diz aleluia com medo, o marido chega lá: que tu tá aqui, mulher. Eu desafio, se você não deve, você não teme. Olha, o homem almoço, o lindo homem almoço já está entregando para a mulher lá, ó. E a mulher recebe, para dizer que realmente é assim. Eu desafio você, borocochô, cabra macho, que diz que é valente. Entrega teu celular, deixa a mulher saber, até com o vento que tem que ser conversa. E se for pouco, eu te desafio também a fazer um diário semanal, uma semana, fazendo o seu diário de todos os pensamentos, desejos que você sentiu no seu coração. Escreve e depois diz: mulher, leia tudo. Não é cabra macho? Enfrenta a jararaca. Pastor, a minha mulher era santa até hoje. A partir de hoje ela vai virar uma língua bifurcada, uma serpente, vai me acabar. A mulher é um reflexo do homem, amigo. Essa mulher tua é o que é por causa de você. Você é o espelho dela. Quer a melhor esposa do mundo? Quer a mulher mais confiante do mundo? Que não tem necessidade de ficar bisbilhotando o teu celular? Seja transparente, seja homem de verdade, seja fiel até debaixo d'água. E todos os homens verdadeiros e fiéis, digam aleluia. Não entenderam não? Todos os homens verdadeiros e fiéis, gritem glória a Deus. Sua mulher está em paz durante uma semana pelo menos. Você pode ter certeza. Quem pegou o desafio aí vai fazer isso? Levanta a mão. Vai, homem, nem que seja para animar a mulher, rapaz. Não é possível, eu estou falando isso, eu sei que eu estou chovendo no molhado. Eu tenho certeza que todos os homens dessa igreja, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, que voltará em breve para nos buscar e julgará nossas obras, julgará todas as coisas, segundo as nossas obras, o pensamento, ato e obra. Então, em nome de Jesus, eu declaro que reconheço que todos os homens dessa igreja já dão seus celulares para suas esposas. Não é a partir de hoje, não, é desde antes. Ei, marido, se você pudesse ver o que eu estou vendo aqui agora. Essa mulher dizendo assim: Hein? Olha aí, olha aí. Eu quero defender as mulheres, eu quero ajudar as mulheres, mas aí vem uma boca dessa falar um negócio desse. Então é o seguinte: os maridos
dão o celular para as mulheres verem. Por outro lado, eles tomam das mulheres o celular delas, para eles verem. Porque você não vai precisar nem pedir, eu sei que as mulheres vão dar. Cadê as mulheres para dizer amém? As mulheres são transparentes, amém? Vocês não vão me envergonhar aqui não, porque para onde eu ando, eu levanto a bola da mulher. Eu decidi bater nos cabas machos, porque eles precisam de peia mesmo. Tem muito caba sem vergonha que precisa de peia. As mulheres não, as mulheres já são santas. Aleluia. Então é o seguinte, marido, eu vou te ensinar. Quando a mulher pedir, eu quero o celular, passa para cá, eu quero ver que tem aí alguma condição, passa o teu também. Aí fechou, ok? Eu espero em nome de Jesus Cristo que no próximo final de semana eu não tenha que atender vários casais para se reconciliarem pela semana de guerra que passaram. Pelo contrário, em nome de Jesus, vão ter testemunho. Amém? Porque a transparência gera confiança. A confiança gera paz no coração dos homens e das mulheres. E isso vai fazer com que a alegria invada o coração de cada um. Posso ouvir aleluia? Então, resolva os problemas de pecado, de estilo de vida errado, limpa a sua vida e o diabo não terá força contra você. A definição de pecado é errar o alvo. Então vários erros na nossa vida vão se acumulando e gerando esse sentimento de tristeza. Os erros que cometemos na vida são na verdade os agentes gerados ou geradores das verdadeiras tristezas que nós sentimos. E aí eu posso ir para a Bíblia e lembrar de Caim. A Bíblia diz que Caim ficou irado no coração, porque ele soube que Deus aceitou a oferta de Abel e não a dele. No capítulo 3 de Gênesis 4, capítulo 4, versículo 5, diz que o semblante de Caim caiu. Ele ficou triste, rancoroso, e descaiu-lhe o semblante. A tristeza invadiu o seu coração. Por quê? Porque ele permitiu que o seu coração fosse invadido de ira, de inveja, de raiva, de ódio contra o seu irmão. Todas as vezes que você permitiu o pecado entrar na sua vida, logo em seguida vem a tristeza, porque a tristeza sinaliza que a morte está perto de você. Eu posso citar aqui 2 Coríntios 7,10. 2 Coríntios 7,10 diz que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento, mas a tristeza, segundo o mundo, ou seria, as tristezas geradas por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros, gera a morte. A tristeza do mundo gera a morte. E a tristeza do mundo, ela vem por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros. Quando vem alguém, principalmente no ambiente conjugal, a esposa, é o que mais acontece, às vezes o marido vem buscar ajuda, mas no geral são as mulheres. Elas querem restaurar um casamento, querem restaurar o relacionamento. E quando a gente dá uma apanhada na vida, faz um mapeamento histórico do relacionamento, a gente percebe que ela também tem culpa no cartório. Nem todos os casos são assim. Tem casos que é porque o caburé mesmo, a gente dá vontade mesmo de dizer assim: larga esse trapo, porque ele não merece você. A gente não diz porque a gente tem que obedecer a Bíblia, e a palavra de Deus fala que a gente deve lutar para perdoar até se não tiver mais jeito mesmo. Mas existem casos, por exemplo, que fica muito claro que se a mulher acender a sua luz, o problema conjugal se resolve. Se o marido acender a sua luz e resolver os seus problemas, ele vai facilitar o seu cônjuge que não está conseguindo se conciliar com ele ou com ela, a melhorar o relacionamento. Quando você se desarma, quando você resolve os seus próprios problemas, quando ao invés de você responder com a mesma moeda, com a mesma raiva, quando ao invés de você afrontar, confrontar e entrar na armadilha do diabo, que é brigar, discutir, argumentar, se defender, ferir, ao invés disso você recuar,
como uma luz, como uma pessoa livre, uma pessoa liberta. Você vai dar ao seu cônjuge, ao seu parceiro, à pessoa com quem você está tendo atrito, a oportunidade de ela reavaliar a sua vida e então começar a pensar de modo diferente. Então vamos resolver os nossos próprios problemas. Jeremias chegou ao ponto de dizer: do que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Quando eu me resolvo, acendo a minha luz, eu removo de mim o pecado que dá ao diabo força para lutar contra mim. Quando eu removo de mim tudo aquilo que é contra Deus, eu ganho a companhia de Deus, a presença de Deus, a alegria de Deus e a habilidade para ajudar a resolver meus problemas externos. Se você está arrebentado por dentro, se você está triste por dentro, se você está depressivo, raivoso, iracundo por dentro, onde você vai encontrar força para ajudar outra pessoa a resolver o problema da ira dela, do equilíbrio dela? Então, se nós queremos ser uma igreja forte, uma igreja que avança, uma igreja que possa realmente tocar a geração, uma igreja que possa influenciar para o bem da sociedade, precisamos nos resolver de dentro para fora. Precisamos resolver os nossos problemas nos nossos lares, nos nossos casamentos, resolvendo nós primeiro, nos nossos corações. Uma vez que nós somos luz, aonde chegarmos, vamos dissipar as trevas. Não dá para querer tirar uma treva do lugar quando você não é luz. Se essas lâmpadas estiverem queimadas, nós vamos pressionar o interruptor 300 vezes, elas nunca vão trazer luz para o lugar, porque elas estão queimadas. Você nunca vai conseguir gerar luz no lugar se você é trevas. Se você é o tipo de gente que tudo está cheio de raiva e ódio, tem gente que fica tão raivoso que até o diabo diz: rapaz, ele está pior que eu, deixa eu correr daqui. Aí não precisa de mim não, ele sozinho dá conta do recado. Tem gente que se os nossos amiguinhos terroristas descobrissem, pagaria caro para você ir para lá. Só a tua raiva já é uma bomba para eles. Já vira um homem bomba, não precisa nem de bomba, você já é uma bomba. Eu não me esqueço uma vez que eu entrei na casa de um casal e o clima estava pesado. Quando eu perguntei: o que é que está acontecendo com vocês? A mulher abriu a boca e disse: esse meu marido aqui em casa é um verdadeiro demônio. Já matou cachorro, gato, lepre, coelho, cutia. Já matou os passarinhos, já matou as baratas, matou tudo, para não conseguir me matar. Nós seremos uma igreja linda, maravilhosa, brilhante, vai tocar essa sociedade, porque seremos um povo feliz, e essa alegria, essa felicidade vai contagiar a nossa geração, em nome de Jesus. Você vai sair daqui e você vai dar um chute no ódio, na tristeza. Você vai resolver isso, vai encangar tudo que é tipo de demônio que tem gerado tristeza na sua vida. Você vai mandar tudo para o abismo em nome de Jesus. Você tem que sair daqui com raiva da tristeza. Amém? O jovem rico estava de frente ao autor da alegria, e ele consegue sair da frente, da face do Deus da alegria, triste. Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Jesus falou: guarda os mandamentos. Eles guardei todos. Jesus percebeu que ele tinha um apego aos bens materiais, que ele era inclusive muito rico. Jesus falou: faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem me seguir, você vai ser perfeito no reino. A Bíblia diz que aquele jovem saiu da presença de Jesus triste, porque ele tinha muitas posses, era avarento. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Isso não é proibido ter dinheiro, mas Deus
proíbe veementemente você deixar o seu coração ser escravo do dinheiro. Jesus falou: não poder servir a dois senhores, ou tu serve a Deus, ou tu serve a Mamon. Mamon é o Deus, na mitologia, é o Deus da riqueza, do dinheiro. Por isso que Deus estabeleceu que cada um devolva para ele 10% do seu dinheiro, só para mostrar que você não é apegado ao dinheiro. Se você não consegue devolver para o Senhor que te dá tudo, 10% para ele, então está claro que o teu Deus ainda é Mamon, que você ainda é escravo do dinheiro. É forte? Eu sei que é, mas é para mim também. Então o jovem rico saiu da frente de Jesus triste. Judas! A Bíblia diz que Judas ficou tão cheio de remorso porque traiu Jesus, que ele foi lá e devolveu as 30 moedas, dizendo: pequei contra um sangue inocente, pequei contra um sangue justo. E os fariseus disseram: isso aí é contigo, te vira. A Bíblia diz que ele jogou as moedas nos pés deles e foi se enforcar. Tamanha foi a tristeza. Tem muita gente que se enforca por causa disso, que se suicida por causa disso, por causa de erros que geram tristeza tamanha que elas não conseguem lidar com a vergonha, com a situação, com o remorso, e vão se suicidar, tentando aliviar a dor da alma. Porque a tristeza, segundo o mundo, gera morte. A tristeza que vem para o meu coração por causa dos meus erros, por causa dos meus pecados, me tendencia para a morte. E que resolver o problema dos teus pecados é um caso de urgência, antes que o diabo queira pegar você. Quer dizer, querer ele já quer, mas é antes que ele consiga. Porque a Bíblia diz que ele anda ao derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A partir do momento que você se esfria no seu relacionamento com Deus por causa das coisas desse mundo, então, meu irmão, você está com o pé na beira do abismo. E o primeiro passo para se libertar da tristeza, o primeiro passo é se opor ao pecado. Volto para Hebreus 1:9. Nós começamos com esse versículo diz, referindo-se a Jesus: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Odiaste a iniquidade. O primeiro passo para você ser livre de uma tristeza que é gerada por causa de erros. Ah, pastor, mas eu avalio a minha vida, eu não vejo erros. Pelo contrário, pastor, quando eu avalio minha vida, a minha tristeza é porque erraram comigo, me machucaram, me maltrataram, me humilharam e me abusaram. E o teu erro foi deixar que isso gerasse raiz de amargura. Se você é uma vítima do mal, da maldade dos outros, o teu erro é de segurar a mágoa no coração e não perdoar. Porque quando você que é ferido não consegue liberar perdão, você se faz tão pecador, tão culpável, como aquele que te abusou. Pastor, é duro demais. E se Deus não seria injusto para impor sobre mim uma exigência tão grande? E nós estamos falando sobre perdão no programa Avivamento Teresina, que se você não estiver assistindo, estamos falando sobre perdão, a capacidade que Deus nos dá de perdoar, e como o perdão é uma ferramenta para restaurar e fortalecer todos os nossos relacionamentos conjugais, familiares e sociais. Amém? Mas eu não vou soltar você não, vou voltar. Se você que foi vítima de vários tipos de abusos e humilhações decide carregar um ressentimento e não liberar perdão diante de Deus, você é tão culpável quanto quem te feriu. É duro? Sei que é. Porque quando você decide segurar no coração o ressentimento, você está dizendo: Deus, deixa comigo que eu resolvo o problema, a mim pertence a vingança, eu me vingarei.
e você decide remoer e toma aquela pessoa para dentro de você, quando na verdade você deveria dizer: Senhor, eu perdoo e entrego nas tuas mãos, eu não tenho nada a ver com isso, foi ele que errou comigo, está nas tuas mãos, eu perdoo e abençoo. Aí você entrega nas mãos de Deus, e então Deus lida com a situação como ele é justo. Mas muitos de nós dizemos: Deus, fulano me maltratou, fulano fez isso, Senhor, aplica a tua justiça agora nessa situação. Aí Deus vem com a justiça dele, e Deus vai punir, claro que vai punir o que fez a maldade. Só que quando ele vem com a justiça dele, essa justiça santa encontra o teu coração amargurado, sujo de ressentimento. Então a justiça vem e queima todo mundo, porque o teu pecado atrai a ira de Deus. O teu pecado, o teu ressentimento atrai a justiça de Deus, e quando ela chega, você morre. Exemplo: Deus passou 40 dias preparando Moisés, e Moisés estava na presença de Deus. Aí Deus falou assim: fala para o povo, passou 3 dias se santificando, que eu vou descer no Monte Sinai. O povo se santificou durante 3 dias, mas Moisés tinha passado 40. Quando o fogo de Deus desceu no monte, a Bíblia diz que o monte começou a tremer. Aí quando Deus começou a falar, os trombetas começaram a tocar. Qual foi a reação do povo? Moisés, fala você com Deus, porque nós não temos condições de falar com Deus, nós vamos morrer. Porque quando Deus desceu no monte, a presença de Deus começou a queimar a iniquidade do povo. Por isso que Deus falou assim: ninguém consegue olhar para a minha face e continuar vivo. E a única maneira de olhar para a face de Deus é olhando por trás de Jesus, por meio de Jesus. Quando a face de Deus vem para você, você está atrás de Jesus. Então a justiça de Deus, para chegar em você, primeiro passa por Jesus, e Deus se lembra que Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Portanto você é inculpável, não é culpado mais do teu pecado, porque Jesus morreu. Então Deus te aceita na face dele. Fora disso, então resolva o teu problema se opondo ao pecado. Você tem que sair daqui hoje: pecado, nunca mais. Aquilo que tem feito com que você seja reincidente, semana após semana, caindo na mesma peleja, na mesma ira, na mesma raiva, no mesmo pecado, na mesma pornografia, na mesma flertada, caindo no mesmo pecado do roubo. Você precisa dar um checkmate nisso. Você precisa resolver esse problema de uma vez por todas, porque o primeiro passo para a libertação da tristeza é se opor, odiar o pecado. Para Jesus ser ungido com óleo de alegria, teve que assumir uma postura de odiar a iniquidade. Mas tem gente que não, dá as mãos com o pecado e louvado seja Deus, que coisa boa andar com o pecado. Tem gente que assume o pecado na sua vida como um animalzinho de estimação. É tão bonito. Isso é igual ao câncer. O pecado é igual ao câncer. Câncer geralmente não dói, mas vai matando aos poucos. Você vai aqui, ó, alimentando o pecadinho que te dá um prazerzinho. Esse pecadinho vai girando um alfinetinho, uma agulhazinha, vai te furando, vai te matando aos poucos, te adormecendo. Daqui a pouco você está no inferninho. Primeiro passo para se libertar da tristeza: se opor ao, ficou irado, não tem nada a ver com essa ira. Está incrédulo, se opõe à incredulidade. Faça de tudo para queimar essa incredulidade na sua vida. Tem uma tendência para ir para o bar, para o ambiente que os amigos chamam você. Você sabe que ali é pecado. Sempre que você sai de lá, você sai mal, porque você ouviu piadas. Os caras falaram das mulheres que pegaram, mostraram as pornografias nos celulares, contaram piada contra Deus, e você ficou com um cara de bonachão lá, um crente no meio, e voltou todo amargurado. Sabe que aquele ambiente não é de Deus. Se opõe a isso. Porque tem muita gente que, para agradar os amiguinhos, agradar o mundinho, está indo como boi mudo ao matador. Não consegue fluir nunca. Vive de altos e baixos. Quando pensa que começa a fluir, já caiu de novo. Não tem firmeza, não cresce, não avança. 10 anos depois, não consegue perceber crescimento espiritual na sua vida. Por quê? Porque não se opõe ao pecado, é amigo do pecado.
Não diz isso com os lábios, mas diz com as atitudes. Então o primeiro passo para se libertar é se opor ao pecado, como fez Jesus. Eu posso ouvir aleluia? Segundo passo para se libertar da tristeza que é gerada por causa do pecado é seguir o que diz Tiago 5,16: confessar as vossas culpas. Se eu tenho um pecado, eu não posso tapar o sol com uma peneira. Se eu tenho um pecado, eu preciso confessar esse pecado, em primeiro lugar para Deus. Mas se você pecou contra alguém, vai pedir perdão para Ele, vai confessar que você pensou, desejou, falou mal. Confesse, porque a confissão de pecados gera cura. Quando nós estamos orando aqui, a primeira coisa que precisa fazer é isso: se opor ao pecado, reconhecer que o pecado é nojento, que não tem nada a ver com você, e confesse. Tem gente que sai de um ambiente de oração poderoso, todo mundo sendo tocado, ela sai por aquela porta e não sentiu nada. Por quê? Porque ela não fez a coisa principal, que foi jogar para fora seus erros, seu pecado. Dizer: Deus, eu pequei, eu menti, eu desejei, eu vi, eu falei, eu fiz isso, Deus me perdoa. Abra a boca e confesse para Deus, porque é o segundo passo para a tua cura e sair a sujeira de dentro de você. Quando você não confessa, você continua com a torneira fechada, meu irmão. Mas quando você confessa, a mesma coisa, você abrir a torneira e sair a água suja. Vai lavar uma caixa d'água? Então você tem que abrir aquele cano de baixo para sair a água sujeira, para sair a sujeira da caixa. Às vezes você está aqui, cheio de sujeira, tem a oportunidade de abrir a boca e falar, você não fala nada para Deus. Pastor, eu acho que não é importante falar, acho que Deus já sabe, antes que eu vou falar, Deus já está sabendo, tá? E por que ele perguntou para o cego de Jericó, que estava cego, clamando por ele, era cego, ele ainda perguntou: o que é que você quer que eu faça? Porque Jesus não sabia que aquele homem queria ser curado? É porque é por meio da confissão, meu irmão, que vem a bênção de Deus, que vem a cura. A cura vem quando eu libero do Senhor: eu confesso que eu errei. Ah, você confessa? Então terceiro passo para você então ser liberto da tristeza é renunciar ao pecado. Se opor ao pecado, confessar o pecado e renunciar, deixar o pecado. Porque assim como tua esposa não aguenta a 25ª vez que você vem com cara de tacho, assim como teu esposo não aguenta você a 30ª vez vir com cara de Maria Bonita, confessando o mesmo pecado, ele já está sentindo nojo, ela já está sentindo nojo dessa cara lambida, com essa baba descendo, dizendo: eu errei de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Há um capaço aqui. A tua mulher não quer mais o teu choro, apesar que nós precisamos abrir a boca, mas a tua mulher quer a tua mudança. Arrependimento é metanoia no grego, significa mudança. Então, o terceiro passo para a libertação é renunciar. Provérbios 28:13, lá vai dizer: aquele que encobre, esconde a sua transgressão, nunca prosperará. Aquele tipo de gente que nunca avança, nunca consegue avançar, sempre está sendo puxado para trás, é porque fica escondendo os seus pecados. Mas o ponto é esse: que cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. O terceiro passo é renunciar ao pecado. Renuncie, faça um capricho, faça um compromisso de não mais cair naquele pecado, de não visitar mais aquele ambiente, de não falar mais o que você estava falando, chova ou faça sol. E aí a alegria vai brotar dentro de você. Quem diz amém por isso? Então a alegria de Deus é um sentimento que brota dentro de nós como sinal de uma libertação ou remissão de nosso pecado. Esse óleo de alegria que fala aqui em Hebreus capítulo 1 versículo 9, ele é na verdade uma capacidade que nós recebemos para sermos felizes independente das circunstâncias. Em Romanos capítulo 14 versículo 17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera alegria dentro de nós. Em Gálatas capítulo 5 versículo 22 fala
que a alegria é um fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Fruto do Espírito. Pensando nisso, como que a gente pode entender melhor? O que significa o fruto do Espírito? É simples. Quais são os frutos de um casal que estão se relacionando durante 10 anos, 20, 30 anos? Quais são os frutos? Quais são os frutos? Diga filhos. Diga filhos. Então tá aí. Porque André casou com Lara. Levanta aí, Lara. Não dá nem para levantar. Aí, ó. Aí, o fruto. Coisa mais linda do mundo. Deus abençoe. Parabéns. Nós tivemos que orar mesmo para Deus fazer um milagre. O cabo não estava dando conta do recado, não, mas Deus é fiel. Então, os frutos de um verdadeiro relacionamento conjugal são os filhos. Como é que eu vou entender o fruto do Espírito? É assim. Por causa do meu relacionamento com o Espírito Santo, o resultado do meu relacionamento com o Espírito Santo é o quê? Amor, paz, longanimidade. Digamos que você começou a se relacionar com o Espírito Santo faz 10 anos. O marido se relaciona com a mulher, hoje não, mas antigamente era assim, 10 anos era suficiente para ter no mínimo 9 filhos. Minha avó era um por ano. Então você começou a se relacionar com o Espírito Santo. 10 anos depois, você tem dentro de você amor, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança e mais um que eu esqueci. Fé. Se eu estou me relacionando com o Espírito Santo, vai ser natural que eu tenha na minha vida sinais de amor, alegria, paz, longanimidade. Portanto, se você é um crente que está 20 anos na igreja, e daqui assim, eu me converti, mas meu facão não é convertido, não dá não. Então você precisa melhorar seu relacionamento com o Espírito Santo, porque essa raiva é falta do amor. Essa tristeza é falta do fruto que é gerado pelo relacionamento. Quer dizer que você ama a Deus, anda com o Espírito Santo e nunca surgiu dentro de você uma capacidade de se dominar, de ser paciente, de amar de verdade, de ser feliz e alegre. Então, que relacionamento é esse que não gera fruto? Todo relacionamento deve gerar fruto, e o relacionamento com o Espírito Santo gera o fruto da alegria. E para terminar, é interesse de Deus que seu povo desfrute da verdadeira alegria. Diga comigo em voz alta: é interesse de Deus que seu povo desfrute da verdadeira alegria. Então você vai olhar para a Bíblia e você vai perceber que a primeira coisa que acontece com o povo de Israel, quando atravessa o Mar Vermelho, que percebe que os soldados inimigos foram mortos, eles estavam totalmente livres, é Miriam pegar o tamborim e as outras mulheres saírem atrás delas, e elas começam a tocar tamborim e dançar na presença de Deus como gesto de alegria, porque foram libertos da opressão de Faraó, porque Deus quer que isso aconteça. Deus te liberta, te toca, te ministra, te cura, porque Ele quer te ver alegre. Pastor, eu acho que não. Eu acho que Deus quer ver a gente triste, que é para não correr o risco da gente pecar. E quem disse que porque você está alegre você vai pecar? O maior interesse de Jesus te responder a oração, sabe por quê? Porque Ele quer te ver alegre. João 16, 24. João 16, 24. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Tem a tradução atualizada? A NVI, deixa eu ver a NVI. A NVI. Para que a alegria de vocês seja. Então Jesus está falando assim, ó: ei, ore, me peça. Vocês não pediram nada até agora, me peça. Pode orar.
e eu vou responder, para que a alegria de vocês seja completa. Eu não quero ver vocês tristes, eu quero ver vocês alegres. É o que Jesus está falando. Ele quer ver você alegre, irmão. Quando Ele responde uma oração, Ele fica com a expectativa de ver a tua alegria. Ele curou 10 leprosos, veio apenas um para agradecer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me curou. E Jesus falou, beleza, mas cadê os outros 9? Eu quero ver a alegria dos outros 9. Eu quero ver a reação de gratidão dos outros 9. Cadê? Por isso que nós não aceitamos, se somos uma igreja abençoada, se nós somos uma igreja abençoada, se somos um povo salvo, remido pelo sangue de Jesus, nós vamos louvar a Deus com tristeza. Precisamos ter alegria, precisamos louvar com alegria, precisamos expressar alegria neste lugar, porque é isso que Deus quer ver de nós, alegria. Balança que está no seu lado, diga, te prepara para ser alegre, nem com queira. Em Neemias capítulo 8, versículo 10, a última parte diz assim: ei, não fiquem tristes, esse dia é consagrado ao Senhor, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O óleo da alegria desce dentro de você, e daí essa alegria vai gerar força poderosa dentro de você. Aleluia. Em Jeremias, é isso que eu quero ler para terminar. Jeremias capítulo 31, versículo 4 e 13, diz assim, ó: ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. A Bíblia diz que a igreja do Senhor é o Israel de Deus. Ó Virgem de Israel, ainda serás adornada com os teus tambores e sairás nas danças dos que se alegram. Versículo 13: então a Virgem se alegrará na dança. Aleluia, a Virgem se alegrará na dança, como também os jovens. Quem é jovem aí diz amém. Quem é jovem aí grite aleluia. E os velhos juntamente. Quem é velho aí diga glória a Deus. E tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Hein? Rapaz, eu gosto dessa igreja porque essa igreja a gente vai nela assim, e aí o povo é aquela formalidade, até parece que a gente está num velório. Não, você não vai gostar dessa igreja nunca. Se quiser um velório, vai lá para o cemitério, toda hora está chegando um morto lá. Lá você ajuda eu vou arrancar os demônios da tristeza pelo chifre de hoje, aleluia. Aleluia. Em Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Você já está demonstrando que você crê. A tristeza não é para você, a tristeza é para o diabo. E eu tenho uma notícia para você: o diabo ficou hoje mais triste do que o que ele já é, por saber que você vai sair daqui totalmente livre. Aleluia, amém. Levante a mão na posição de receber. A palavra Cristo quer dizer ungido. Por isso que a Bíblia diz que o óleo de alegria, Jesus foi ungido com óleo de alegria. Mas os discípulos começaram a ser chamados de cristãos, porque seguiam Cristo, se pareciam com Cristo. Então, se Cristo é ungido, o cristão também é ungido. A Bíblia diz que por causa da comunhão, o óleo desce pela cabeça sobre a barba de Arão, unção sacerdotal, e que desce pela orla do manto. A cabeça e a barba de Arão representa a cabeça, que é Cristo. Cristo é a cabeça, a barba são os líderes. Barba é maturidade, os líderes que trabalham na obra de Deus. A orla do manto, as vestes, é o resto do corpo da igreja. O óleo que desceu sobre a cabeça de Jesus, que veio sobre os líderes, os discípulos, a barba, também desce sobre a igreja. E você vai sair daqui com um óleo de alegria sobre a tua cabeça.